Então é o seguinte, estamos no ar e a gente vacilou aqui inicialmente, mas estamos no Live 13, que hoje a gente vai falar um pouco sobre pós-eleições, vida nos Estados Unidos, mas a nossa intenção aqui hoje não é falar um pouco sobre a eleição em si, no caso aí dos presidenciáveis, mas nas prepositions, ou nas propostas que acontecem aí ao redor dos Estados Unidos, e em particular na Flórida, onde está a minha amiga Neise Cordeiro, radialista. Também temos a presença da Valéria Sasser, que é uma mestra de educação, uma pessoa que tem muito conhecimento aí em políticas públicas. A gente tem também a Thaís Lyons, que eu conheci como Thaís Bell, e que é advogada, empresária, uma pessoa muito ativa nas questões sociais, e também a advogada de imigração Gisele Ambrosio, que está com a gente aqui, uma parceira aí de muito tempo também. Tá, todas vocês, gostaria que vocês dessem um alô inicialmente. Obrigado pela presença, obrigado por essa participação aí. Vou começar pela Neise, já que eu falei dela. Oi, pessoal, muito obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz aqui estar participando desse bate-papo, né, com colegas aí, com essas mulheres maravilhosas que fazem parte aqui da nossa comunidade brasileira. Então, estou aqui desde a Flórida, passando alguma informação para vocês. Espero poder esclarecer algumas dúvidas a todos. E obrigada pelo convite pela Soul Brasil Magazine e também a você, Lindenberg. Com certeza, vou passar a bola agora para a Valéria. Obrigado mais uma vez, Valéria. Obrigada a você, Lindenberg, pelo convite. É uma honra estar participando aqui com esse grupo de mulheres interessantíssimas, com muito conteúdo para falar para todo mundo. E é um dos meus assuntos favoritos: políticas públicas, políticas locais. Muito obrigada. Com certeza, muito obrigado a você. A Thaís Bell, minha amiga, fale aí, dê sua palavrinha, aquele oi para a galera aí. Obrigada, Lindenberg. Oi a todos. Eu também estou adorando estar aqui. Fiquei muito feliz com o convite. Conheci a Neise, a Gisele, Valéria, minha amiga antiga. E estamos aqui, vamos bater um papo, né? Conversar sobre as coisas que estão acontecendo, que tem muita coisa acontecendo. Pois é, com certeza. E, por último, a Gisele Ambrosio. Diga aí, minha amiga Gisele. Alô, pessoal, boa noite. Muito obrigada, Lindenberg, por me convidar para estar aqui para participar dessa discussão super importante sobre essas proposições, né, novas aí que vão estar entrando. Algumas não passaram, algumas passaram, e a gente vai estar discutindo aí como isso vai estar impactando a vida da nossa comunidade brasileira aqui na Califórnia, não é isso? Com certeza, com certeza. A gente vai começar então aí, eu vou dar uma pequena introdução, já que o nosso propósito não é falar dos presidenciáveis, mas sim dessas propostas, ou dessas prepositions, como a gente fala em inglês. Inicialmente, esses plebiscitos, né, como a gente poderia dizer, aconteceram em vários estados por aí. Eu tenho um dado aqui, por exemplo, foram vários 120 plebiscitos em 32 diferentes estados. Então, é um dado no qual a gente... Inclusive, eu acho que é algo super bacana essa questão de plebiscitos, e eu gostaria da opinião de vocês inicialmente. Porque é algo que, por exemplo, os brasileiros, hoje em dia, eu estava falando com a minha assistente, hoje de manhã cedo, a gente falando, a Laís, e a Laís me falou assim, pô, mas isso é super legal, porque não tem aqui no Brasil, né? Quer dizer, a gente tem a oportunidade, a gente como eleitor, né, o residente eleitor, de escolher se sim ou se não, por uma proposta qualquer, sem depender, vamos dizer assim, do deputado, do senador, etc. Então, votou, passou, não votou, enfim, está ali constatado, e a gente que vota diretamente. Eu acho uma coisa sensacional essa questão aí dos prepositions. Eu gostaria da opinião de vocês quatro sobre isso aí, porque nós, brasileiros, que estamos no Brasil, que não conhece bem o sistema eleitoral americano, não conhece, e eu gostaria de ter essa oportunidade de comentar e pedir a opinião de vocês. Vou começar novamente com a Neise. Obrigada, Lindenberg. Bem, eu acho que para mim já faz 3 anos que eu participo de uma eleição, e para minha surpresa também, foi uma surpresa, né, ter assim, proposições no ballot para a gente poder optar pelo sim ou pelo não. Então é o que o povo realmente quer, né? Realmente é uma oportunidade do povo manifestar a sua opinião a respeito de uma proposição, de uma emenda constitucional. Então eu acho
muito essa parte bem democrática, né, na política americana. Você falou uma palavra-chave, muito democrática. Exercer aí uma democracia mesmo nessa área de poder dizer se aprova ou não, se quer ou não uma mudança, uma emenda em uma lei, né, em uma proposição como essa aí que você tem falado. Então, eu acho muito importante. Com certeza. Inclusive, a Valéria, eu gostaria que a Valéria, como uma pessoa que tem talvez um conhecimento maior do que nós sobre essa questão aí política, como eu falei, políticas públicas, etc., uma pessoa muito envolvida com essa área, eu gostaria até que explicasse um pouquinho mais sobre essa questão dos plebiscitos. Fala aí, Valéria. Então, eu sou tão envolvida com política que eu fui até candidata aqui nos Estados Unidos uma vez. Opa. Não ganhei, mas foi quase lá, perdi só por 15 votos. E recomendo até que todo mundo que tem intenção na vida de concorrer, concorram, sejam vereadores nos seus locais de residência, não há nenhum impedimento. Podemos conversar sobre isso em outra ocasião. Mas a questão das proposições é muito importante, porque o lugar onde os Estados Unidos é muito mais democrático são nas proposições locais, na sua cidade de residência, ou no seu condado, ou ainda no seu estado, principalmente. Então, as propostas legislativas recolhem assinaturas, são apresentadas e entram na cédula eleitoral e você escolhe e recebe uma gama enorme de materiais escritos para você se informar sobre elas, saber se você quer sim, se não, quais os impactos no orçamento local, no orçamento estadual, para onde vai o dinheiro que vai ser arrecadado ou que vai sobrar de certas proposições. Por exemplo, uma das proposições na Califórnia esse ano é fantástico, tudo ótimo, mas os fundos que vão ser arrecadados com aquela proposição vão direto para o General Fund do State, que é o fundão com todo o dinheiro do orçamento do Estado. Vai desaparecer e não vai ser aplicado exatamente naquela proposição. Então, é fantástico você poder participar da forma democrática que isso nesse nível, é muito mais democrático do que a nível federal, por exemplo. Você tem voz a nível federal, sem dúvida, mas a nível estadual, a nível local, é muito mais interessante. Com certeza, você falou muito bem no aspecto aí da importância do voto, principalmente a nível local. E eu gostaria de passar aí a voz para a Thaís. Obrigada. Eu acho que o que eu quero complementar além do que elas falam, da Anise e Valéria já falaram, em comparação, que você falou um pouquinho, em comparação no Brasil, que a gente não tem essa possibilidade de votar. De repente, uma coisa que me faz pensar, às vezes, por que no Brasil o voto é obrigatório, aqui não é obrigatório. Então, por que é obrigatório, se poderia haver alguma influência? Porque eu acho que a beleza dessas propositions, a gente poder votar, é você exercer essa cidadania, né? Ter o direito de votar, e a gente quer que todo mundo vote, mas obrigar, e aí, por causa da obrigação, ter pessoas que talvez podem usar isso para manipular um resultado, que eu acho que é prejudicial, mas com certeza eu acho uma ótima lição que a gente poderia levar para o Brasil um dia, né? Não sei como, obviamente, teria que ter uma reforma muito grande para permitir isso, e obviamente a logística da eleição é bem diferente. Com certeza, Thaís. E eu vou passar então a Gisele. Fala aí, Gi. Então, Lindenberg, quase que não tem muito o que falar mais, né? As meninas colocaram de uma forma praticamente completa o que eu penso da importância da gente poder participar dessas decisões que afetam muito a nossa vida e a vida de todo mundo, né, da comunidade brasileira na Califórnia. Então, eu acho excelente a gente ter essa oportunidade e que bom que esse ano nós saímos em massa para votar, né? Quem podia votar, quem já é cidadão americano, foi uma eleição histórica nos Estados Unidos, em todos os sentidos, todo mundo saiu para votar, então achei isso maravilhoso, muito, muito bom poder fazer parte disso, né? Com certeza, você falou uma coisa super interessante aí, da participação em massa esse ano, bateu todos os recordes aí, das pessoas votando, saindo de suas casas, lembrando que aqui nos Estados Unidos o voto não é obrigatório, então, mais do que nunca, esse recorde aí de gente recorrendo às urnas, ou até mesmo pelo correio, foi super sensacional
como eu gostaria de usar essa palavra. Eu vou passar, então, para a Neise. Eu gostaria que a Neise me falasse um pouco, a gente saindo da Califórnia, houve aí algo na Flórida. A Neise está localizada, já morou em Los Angeles, já morou em Las Vegas, está há alguns anos em Miami, e eu gostaria de perguntar sobre essa questão aí do aumento. Eu acho que foi para $15, se bem que é gradual. Eu gostaria que você explicasse para a gente aí esse salário mínimo na Flórida, Neise. Pois é, Lindenberg. Aliás, eu estou aqui há 1 ano e meio, mais ou menos, um pouquinho mais que 1 ano e meio, então estou me familiarizando um pouquinho aqui com as leis, com as regras aqui na Flórida, né, que cada estado tem regras diferentes, né, bem regional, bem de cada estado, mas isso foi uma notícia também aqui no jornal Gazeta News, no qual eu trabalho conjuntamente através da Rádio Gazeta News, e que agora a Flórida, né, passou, e é o oitavo estado do país a votar para que este aumento do salário ocorra, né? Então, de $8,56, ele vai passar para $15, mas o pessoal não pode se entusiasmar tanto, porque vai ser um aumento gradual. A partir do ano que vem, né, no dia 30 de setembro de 2021, vai incrementar $1. Então, a cada ano que passar, até o ano de 2026, 30 de setembro de 2026, cada ano que passa agora, nesses próximos anos, $1 será incrementado no salário aqui dos trabalhadores da Flórida, né? E isso já vem de muito tempo, né? Eles já tentaram passar diversas vezes este aumento, mas a última vez que ocorreu um aumento do salário aqui foi em 2006, então já faz muitos anos, né, que os trabalhadores, a classe trabalhadora aqui no sul na Flórida em geral, tem pedido isso, para que tenham mais condições de vida, né, porque aumenta o aluguel, aumenta a comida, aumenta tudo ao redor do trabalhador, mas o salário não aumenta. Fica defasado, né? Exatamente. Então, isso vai acontecer agora gradualmente. Teve o apoio, né? Porque aqui o mínimo, né, para uma emenda dessas, uma proposição passar é de 60% de votos. Tem que ter, no mínimo, 60% dos votos. Então, passou aqui com mais ou menos, um pouquinho mais de 60%, cerca de 61,3%, e com apoio de 99% dos votos contados de acordo com a Associated Press, né, que a gente tira também informação de outras cadeias de notícias, e o resultado, né, se fosse mantido, significaria que 2,5 milhões de trabalhadores de tempo integral seriam beneficiados com este incremento, né, felizmente. Mas é claro que há outros problemas, né, que a gente tenta ver os dois lados da moeda, né, será bom para a classe trabalhadora, mas muita gente estava contra isso, inclusive o governador da Flórida, Ron DeSantis, que não estava apoiando este aumento, e seguiu durante uma dura campanha aí, que colocou os sindicatos e empresas de grande porte, né, em uma guerra aí né, financiando campanhas, propaganda na televisão, tudo isso, mas felizmente passou. Mas é claro, né, se a gente vê o outro lado, agora vai ter um custo maior, um custo fiscal, um aumento fiscal para o governo também, e as grandes empresas ou até pequenas empresas vão ter problema também, né, de aumento de salário, já estão pensando em cortar o número de trabalhadores, começar a implementar aí a automação, né, coisas mais mecânicas, eletrônicas, para diminuir o número de trabalhadores disponíveis. Então vai gerar alguns problemas também aí nesse caminho, mas a gente espera que de alguma maneira eles possam resolver, né, porque outros estados também estabeleceram isso, a Califórnia também, né, eu acredito que foi a Califórnia que também aderiu a este aumento gradual, e Nova York também, o estado de Nova York também implementou isso. Inclusive eu vou passar para a Valéria. Eu gostaria que ela mencionasse aí, falasse um pouquinho sobre essa questão do aumento. A Neise falou aí, 8,25 hoje em dia, Neise? $8,56. $8,56. Eu vou passar a voz para a Valéria. Eu acho que ela deve se lembrar melhor do que eu sobre quando foi que aconteceu isso na Califórnia, porque foi também gradualmente, passou até se chegar a $15 a hora.
Me fale um pouquinho sobre isso aí, Valéria. É até muito interessante estar falando sobre isso. Primeiro lugar que aumentou o salário mínimo foi na região de São Francisco, foi a cidade de São Francisco. Depois começou o efeito cascata e foi aumentando no estado. Em 2019 foi a $12 por hora, o mínimo no estado, e esse é o último dado que eu tenho. Eu poderia olhar aqui agora, mas não deu tempo. De qualquer forma, é muito pouco para o Estado, é muito pouco, $15 a hora. Eu tenho uma história interessante sobre isso. Quando houve a eleição presidencial de 2016, todo Thanksgiving, eu vou para um estado que até vota, as grandes cidades votam azul, mas a cidade para onde eu vou é extremamente republicana, então eu quis entrevistar algumas pessoas, uma curiosidade altamente jornalística, para saber o que levaram essas pessoas a votarem contra seus interesses naquela eleição. E conversei com várias pessoas e alguns empresários, e os empresários, um dos motivos foi, eu não quero que me forcem a pagar $15 a hora para os meus empregados, porque eu não posso pagar $15 a hora para os meus empregados. E então eu comecei a conversar sobre valores, economia, como funciona, e tal e tudo. O valor por hora que ele recebe na empresa dele, e que é uma empresa de ordenha de vacas, ele tira o leite das vacas num grande carrossel, ele recebia cerca de $50 por hora para fazer todo aquele processo dele. Os custos dele eram $20 por hora, então ele ficava com 30, mas não poderia pagar mais para ninguém. E queria ficar pagando os 7 que ele pagava. Do outro lado, tinha uma pessoa que recebia 7, e nós começamos a fazer as contas. Ela precisava de 15, em 2016, para viver sem depender de ajuda dos filhos. Então, já estamos atrasados. Meus parabéns à Flórida, que as pessoas votaram por isso, realmente tem que subir, o custo de vida é mais baixo do que a Califórnia, mas é ridículo, 8,56 por hora, mas quando chegar o momento, em 2026, que chegar aos 15, já estará defasado de novo, como já está defasado na Califórnia. Então, cobriu um buraco um pouco, está todo mundo feliz por um tempo, mas na realidade não vai alterar muito a vida das pessoas, e seria excelente a gente começar a fazer um trabalho para diminuir essa diferença abismal entre as classes sociais. Enfim, o salário é a primeira delas. As pessoas precisam ter dinheiro para viver o mês inteiro sem precisar trabalhar em 3 empregos diferentes, se trabalham full time. Com certeza. Eu vou aproveitar aqui o ensejo que a gente está falando sobre salário mínimo, dinheiro, custo de vida, etc. Aqui na Califórnia, voltando à Califórnia, já é um fato consumado a Preposition 22, que passou, por surpresa de muitos, por felicidade de outros, com 59,7% dos votos dizendo sim a essa questão dos aplicativos como Uber, como DoorDash, que estavam aí sob a pressão de encerrar suas atividades na Califórnia ou ter que dar como seus independent contractors, validar eles como empregados, né? Então, essa preposition passou, como eu falei, para uma felicidade aí de muita gente. E é algo assim interessante porque o Uber, assim como o Lyft, DoorDash, eles usam, vamos dizer assim, eles faturam muito aqui na Califórnia, é o estado onde eles faturam mais dinheiro, inclusive eles amedrontaram muita gente, talvez muita gente tenha votado nisso, para não perder a conveniência de andar com seu Uber, não ter que pagar os valores absurdos de táxi, etc., e eles amedrontaram dizendo, não, então a gente vai cair fora da Califórnia. Mas, como é que você vê, Thaís, essa questão aí da Preposition 22, foi algo que você esperava, esse sim para essa Preposition? O que é que você me fala sobre isso aí? Então, eu acho que essa Preposition era uma das que, eu acho que tem os dois lados da mesma moeda, né? Tenho vários argumentos para o sim e para o não.
e ela ganhou, passou, o que eu acho o benefício de ter passado, da forma que eu vejo, que eu conheço pessoas, Valéria e eu estávamos falando sobre isso hoje, que já foram motoristas do Uber e que gostaria de continuar assim, como independente. E também tem a parte que Valéria falou da desigualdade, né, social, que a gente tem que também trabalhar, tentar diminuir essa desigualdade. E quando você está trabalhando, que você quer ter benefícios, quer ter uma certa segurança, até porque aqui na Califórnia, não sei se no país todo, mas tem o contrato de trabalho at will. Então, qualquer um de nós pode ser demitido a qualquer hora, não tem a segurança que a gente tem mais no Brasil, né? Mas a vantagem disso que eu acho porque, às vezes, o motorista do Uber, do DoorDash, aquilo ali é um extra dele, às vezes ele tem um emprego e ele às vezes nem precisa, ele pode, mas quer ganhar um extra para pagar um curso a mais para o filho, ou uma coisa assim. E para quem tem quer aquilo como full-time, ele pode também ter a flexibilidade, ele pode tirar férias, enfim. Mas, de novo, o argumento para o não seria mas a falta do benefício de ter um emprego formal. Então, eu vejo dessas duas formas. Eu, sinceramente, eu votei para que passasse por ele. Eu sou a favor. E por um outro ponto importantíssimo, que foi isso que eu escolhi votar pelo sim, foi porque eu acho que e quanto mais a gente aqui no Vale do Silício, muito do que a gente vê hoje em dia, do mundo melhorando, das melhoras, tudo que a gente vê de maravilhoso em tecnologia e inovação, é porque tem muita gente aí trabalhando e fazendo essas coisas legais para a gente, para o consumidor. Então, sinceramente, eu e várias pessoas que eu conheço adoram DoorDash. Hoje mesmo eu pedi, que eu estou aqui, não vou cozinhar, fazer a janta, vou ter o DoorDash. Então, eu uso demais esses serviços. E se eles saíssem, não sei se eles sairiam ou não, como você disse, ou se aumentasse muito o preço, eu lembro quando eu vou para o Brasil, ia de táxi, pagava uma fortuna. Com o Uber, pago a metade. Então, dessa forma, serve, eu acho, para o consumidor, para o Uber como empresa e para o motorista. Com certeza. Eu concordo com você, Thaís, no que você fala, tem os dois lados da moeda, assim, claro, com certeza. O lado, vamos dizer assim, o lado positivo é o lado da flexibilidade, até mesmo para quem trabalha, né? A gente tem aqui na Califórnia, por exemplo, aqui no sul da Califórnia, mais precisamente, a gente tem vários exemplos, por exemplo, entre artistas, né? Pessoal aí, cantores, pessoal que trabalha em capoeira, atrizes, muita gente aí que eu conheço que trabalham, como você falou, como part-time, trabalha ali 3, 4 horas ali à noite, no fim de semana, que é para defender o aluguel, etc, etc. A flexibilidade é excelente, não tenha dúvida, etc. O lado, vamos dizer assim, negativo é a questão dos direitos trabalhistas que praticamente não existem, e agora a gente salienta que teve 3, e houve essa preposition aí que terminou passando. Eu gostaria que a Gi também complementasse alguma coisa sobre essa opinião aí, dessa preposition 22. Fala, Gi. Oi, Lindenberg, então, eu concordo com a Thaís, né, todos nós, eu acho que agora, principalmente em tempos de pandemia, usamos todos esses serviços, né, DoorDash, Uber Eats, Instacart. Eu virei uma fã do Instacart, porque diminui até a nossa exposição, né, de ter que ir num supermercado, por exemplo, ter que comprar alguma coisa ali pessoalmente. Mas então, os 3 pontos que eu recebi, inclusive, um e-mail do Instacart, dizendo que os 3 pontos principais era esse salário garantido de pelo menos 120%, o que eles falaram foi 120, não foi 110, 120% do salário mínimo, um tipo de ajuda com seguro de saúde para as pessoas que trabalharem 15 horas por semana ou mais, e também políticas e treinamentos para proteger essas pessoas que estão fazendo compra, né? Então, achei super legal, assim, ter passado. Eu acho que foi positivo, né? Porque, assim, a pessoa não se tornou um empregado no sentido per se, né? No sentido rígido da palavra,
mas ela passa a ter alguns benefícios e proteções, eu acho, e também, ao mesmo tempo, mantém a flexibilidade de escolher o seu horário, o dia que ela não quer trabalhar, ela não trabalha. Eu pego muito Uber também, eu quase não dirijo mais, e eu sempre pergunto, você gosta de trabalhar no Uber? Quanto tempo você está trabalhando? Quais são as principais vantagens? Assim, eu diria que 80%, 90% dos motoristas são fãs do que eles fazem, são felizes e falam que gostam daquela vida porque eles escolhem o tempo de trabalho, a flexibilidade e ainda conseguem fazer o seu ganho necessário. E agora eles vão ter essas proteções extras, então eu achei que foi positivo. Com certeza. Posso fazer uma complementação nisso com um ponto de vista bastante controverso? Eu era um sim sólido para essa proposition, mas eu tenho problemas com ela graves. Do ponto de vista da política pública, essa proposition passa, e para ser alterada, ela precisa ter 7/8 das duas câmaras estaduais, o Senado Estadual e a Assembleia, votando 7/8 em roll call. Então, a pessoa tem que chamar o nome, a pessoa tem que votar sim ou não para qualquer alteração que venha a ser feita. Se passar qualquer coisa diferente na Assembleia entre agora e dezembro, porque essa lei passa a valer em 1º de janeiro, se passar entre agora e dezembro, não, se for contra qualquer coisa da proposição, não vai valer. Os advogados das empresas escreveram muito bem a proposição, de tal forma que ela ficou engessada. Então, isso, do ponto de vista legislativo e como membro da comunidade, isso me incomoda muito, que eu tenha que ter 7/8 das duas câmeras para passar qualquer alteração nessa lei. Ora, se a grande coisa do gig, da economia de gigs, né, como eu não sei falar mais... Gig economy. Não sei, nem sei mais falar português. Que essa liberdade é fluida, as empresas se transformam todo o tempo, todo mundo se transforma todo o tempo, porque uma lei vai ser engessada. E outra coisa que me preocupa em relação à nossa comunidade tem muita gente da nossa comunidade indocumentada que trabalha dirigindo para essas apps com seu IT number. E isso agora vai ser de uma forma ou de outra, mas essas pessoas possivelmente vão perder sua chance de trabalhar, porque uma das coisas na proposition, se vocês lerem completamente, está lá escrito que eles vão firme em eliminar todas essas pessoas que não poderiam estar dirigindo. Ora, poderiam, não poderiam, né? O IT recolhe o imposto de qualquer forma, e a Califórnia dá driver's license. Então, vamos ser reasonable. E é o ganha-pão de muita gente na nossa comunidade. Com certeza. Muito bom ponto de vista da Valéria. E o que é que você acha, Neise? Bem, eu concordo com cada ponto que as meninas falaram, porque a gente sempre tenta, né, como jornalista, a gente trabalha nessa área muito, então a gente vê os dois lados da moeda, né, para poder também se colocar, se posicionar aí de uma maneira mais neutra, mas eu concordo com a Gisele e com a Thaís na parte da flexibilidade, mas também eu concordo com a Valéria nesse novo problema agora, né, os que estão aí com seu IT number, talvez tendo esse receio agora de não poder trabalhar, então tudo isso tem que ser levado em consideração e ver o que vai acontecer. Com certeza. Eu vou voltar com a Valéria, que eu gostaria que ela explicasse aí de duas outras propostas ou prepositions, que é a 15 e a 19. Na 15, em inglês, se diz que é Change Commercial Property Tax. E a 19 fala Change Property Tax Rules, as regras, e a outra é referente mais ao lado comercial. Gostaria, Valéria, que você falasse um pouquinho aí sobre essas duas e talvez um pouco da diferença. Na Califórnia, California Proposition 15, a número 15, a proposta era remover o limite das taxas de... Como é que é? Imposto predial. Imposto predial. Exatamente. Das propriedades comerciais. Só para ter uma ideia, a Disneylândia, lá no sul... Anaheim. Lá no sul. Lá no sul. Perto da Gisele. Aquele terreno foi comprado nos anos 50, início dos anos 60. A Disneylândia abriu em 1967.
Ok. Ela paga, desde que passou, acho que foi em 1983 ou 93, algo assim, passou uma lei na Califórnia em que a property taxes é baseada no preço da compra. Então, quem está com uma propriedade de 30 anos e comprou lá atrás, comprou baratinho, agora a propriedade vale 1 milhão, comprou por 200 mil, e eu não estou nem falando da Disneylândia, mas estou falando de casa aqui na minha neighborhood, que até outro dia você encontrava casa de 500 mil e agora o preço médio é 1,5 milhão. Então, você paga no valor que você comprou a casa lá atrás, e fica para sempre. Para as propriedades comerciais também. Ora, a Disneylândia comprou nos anos 60. Se está baseado ainda naquele valor, ela paga uma empresa multimilionária que poderia pagar muito mais de property taxes, de imposto predial, no que está. E como a Disneylândia, essa quantidade de outras grandes empresas que nós temos na Califórnia e que compraram suas sedes em tempos idos e pagam o valor de suas property taxes naquele valor. Então, essa proposição era para trocar isso, para que as propriedades comerciais apenas pagassem pelo valor de mercado de suas propriedades, o que daria dinheiro para escolas, para as rodovias. Quem atravessa a Califórnia, eu atravesso a Califórnia de norte a sul todo o tempo, pelo menos uma vez por ano, mesmo, de passar pelo deserto, por tudo. Nós precisamos de asfalto, precisamos de muitas coisas pela Califórnia inteira. Então, mas não passou. Até agora, ainda não está definido, está com 51,8% contra 48,2% sim ou não, mas o não está ganhando, então permanecerei. Se continuar nesse trend, vai permanecer da mesma forma. Já a outra proposition que você me confiou, 19. A 19, ela fala sobre a transferência da lei de imposto predial para para pessoa física e para certas categorias protegidas. Certas categorias. Né? Como, por exemplo, eu acho que é o caso das pessoas de sêniors, né? Com mais de 55 anos, não é isso? Isso, pessoas com deficiências e que perderam suas casas por alguma razão. Porque nós temos esses incêndios que estão ficando catastróficos na Califórnia todo santo ano, e muitas pessoas estão perdendo suas casas. Então, um incêndio que teve aqui em 2017, em Coffey Park, era uma neighborhood, uma vizinhança de pessoas com mais de 55 anos, e essas casas estão sendo reconstruídas a valor de mercado. Então, uma casa que eles compraram há 30 anos atrás, 40 anos atrás, muito baratas, hoje essas casas estão valendo lá, na mesma região que é em Santa Rosa aqui, cerca de $500 mil. Compraram por 100 ou 70 mil dólares. Então, de repente, vai ter esse aumento absurdo no imposto predial. Não, essa proposition era para que essas pessoas que sofreram essas perdas, principalmente essa proposição veio exatamente por conta desses incêndios catastróficos, para que essas pessoas, quando tenham a sua nova casa, continuem pagando no preço da casa antiga. Então, é para proteger a população que já sofreu perdas, imagina, por que não? Né? Ainda não foi definida também. Exatamente. Está em 51,4 pelos meus dados aqui, está em yes, por enquanto, está ganhando, do mesmo jeito que você mencionou, que a 15 também ainda está rolando, não é fato consumado ainda. Então, essas duas aí ainda estão em aberto, não é isso, Valéria? Exatamente. Tomara que... Quanto tempo leva, gente, para definir, né, a votação para essas proposições na Califórnia? Neise, eu acho que está em uma média de 75%, 76%, 77%, não é isso, Valéria? Isso, exatamente. 76,2% nesse momento, a proposição 19. Então, falta um pouquinho agora. Falta um pouquinho. Eu acho que até amanhã a gente conclui aí e a gente sabe. Eu vou agora passar para a Thaís, e depois eu gostaria da opinião também da Gisele, e algo que a preposição 21 não passou, foram 59,7%, quase 60%, disseram não a essa preposition, que se refere
ao local government e o rent control, a questão do controle do aluguel. É algo muito importante, principalmente aqui na Califórnia, que existe uma especulação imobiliária incrível. Eu vou passar a bola, então, para a Thaís. Me fale um pouquinho sobre isso aí e depois eu gostaria da opinião da Gisele. Essa proposition, como você disse, Lindbergh, ela não passou, e também eu acho que os dois lados da mesma moeda, né? E o eleitor da Califórnia decidiu. Porque eu vejo o lado da pessoa que aluga casa e que tem aquele rent control, e eu, quando morei em São Francisco há muitos anos, tive esse benefício, que foi ótimo na época, mas também olhando pelo lado do dono, do landlord, parece um pouco injusto, porque acho que tem justiça para todo mundo, mas para o lado dele, no sentido de ele paga o mortgage, que é altíssimo aqui na Califórnia. E, às vezes, se ele tem um mortgage de 30 anos, então aquele aluguel dele vai ficar sempre assim, o custo de vida não fica linear, né? O custo de vida também vai aumentando. E quem é dono de casa aqui sabe que você tem que pagar muita coisa para maintenance, e no Brasil isso é diferente, né? Porque o proprietário é quem paga se tiver algum problema no apartamento, na casa que você está alugando. No Brasil, você que paga, o inquilino. Mas aqui é o proprietário que paga. Então, é justo se você está pagando, sei lá, $1.500, $2.000 de aluguel, tudo é mais caro, qualquer coisinha custa $3.000, $4.000, e entendeu? Essa parte que eu vejo do landlord. E a parte... Eu acho que isso seria um problema de política pública para o governo ver como fazer para as pessoas de baixa renda conseguirem continuar aqui, porque o que a gente está vendo em São Francisco tem muito disso, tem muita gente saindo porque os aluguéis são tão caros que haja salário bom para você conseguir pagar um apartamento de 1 quarto, 2, 4 mil, se não mais, por mês. Então, realmente, são esses dois lados aí que a gente tem que ver, mas o eleitor decidiu pelo não, né? E eu vou passar, então, para a Gi. Então, Lindenberg, eu concordo com a Thaís, assim, em termos, né, eu vejo os dois lados, eu vejo que se passasse realmente seria pesado, né, para o landlord, como disse aqui mesmo na proposição, né, impediria a construção de novas casas e tal, mas eu fiquei com pena de não ter passado, fiquei com pena porque eu vejo a homelessness, a gente que está aqui em LA, em Los Angeles, a gente vê esse peso. Gente, você dirige ali para downtown, você vê de um lado e do outro, de um ano para cá, o que é isso, meu povo? Em toda a Califórnia, em toda a Califórnia. De um lado, cabaninha do outro. Eles formaram tent cities, né, que são cidades, pequenas cidades de cabaninhas, né, como é que a gente chama isso aí? Em barraca de campo. Em barraquinhas. Uhum. As barraquinhas, gente, eu morro de dó, entendeu? E tem também o fato, eu acho que se tivesse passado, isso seria uma forma de ajudar a controlar esse problema da homeless, né, do pessoal, né, que está na rua, e também eu acho que seria uma forma até de ajudar, que eu vejo pessoas que moram em bairros mais pobres, né, falando da gentrificação que está acontecendo em Los Angeles, né, então as pessoas mais novas estão entrando com capacidade, às vezes, de pagar mais, e as pessoas, às vezes, que estavam ali, principalmente as famílias latinas, ou às vezes as famílias negras que estavam naqueles lugares, são obrigadas a sair porque o dono da casa fala, não, tem alguém que possa pagar mais, você vai sair daqui. Uhum. E agora a gente teve esse moratório aqui durante a pandemia, que as pessoas não podiam ser retiradas das suas próprias casas, né, durante a pandemia, mas assim, voltou, né, não sei se você sabe, eles voltaram a enforce, a fazer valer os pedidos de despejo, principalmente em casos que já estavam acontecendo antes da pandemia. Então, eu realmente fiquei com pena dessa proposição não ter passado. Eu queria só nesse ponto, para ver se a razão, não que eu seja a favor ou contra, só me veio à cabeça agora, se a razão que existe homelessness é por causa de rent control, porque eu acho que não. Eu acho que são coisas
pode até ser um e o outro, mas eu acho que seria muito menor essa diferença, porque acho que o homelessness é a questão de falta de emprego e dos salários mais baixos que você não está conseguindo acompanhar. Tá aí, complementar um pouquinho. Eu entendo o seu ponto, mas que aumentou. Olha, eu estou aqui em Rancho, onde eu moro, Rancho Palos Verdes, perto de São Pedro, né? Não sei se a realidade onde você está é diferente daqui. Olha, mesmo durante a pandemia, pessoas que não conseguiam pagar as pessoas estão morando em carro. Aumentou muito, principalmente durante o último ano e durante os últimos 6 meses aqui em Los Angeles, o número de pessoas morando na rua aumentou. Então, eu realmente vejo uma ligação com o fato de não poder permanecer dentro da sua própria casa. Não estou dizendo que seja uma causa, mas eu acho que tem uma ligação, sim. Entendeu? Eu gostaria de pedir a opinião da Neise. Ela quer falar alguma coisa. Fala aí, Neise. Sim, Lindenberg, que eu queria complementar aí o que as meninas estavam falando, que, por exemplo, eu morei na Califórnia e até o último ano que eu estive aí visitando a Califórnia, eu notei também esse incremento na área de downtown, embaixo de algumas pontes e tal, o pessoal, assim, tremendo ali naquela área de downtown, muitas tendas, muitas pessoas aí, e eu penso o seguinte, que realmente tem parte desse aumento aí de homelessness, de mendigos, pessoas de rua que estão vivendo na rua, em parte também por causa do aluguel e também por causa que eles estão, essa parte também do salário mínimo, por exemplo, o salário mínimo não aumentou da maneira que o aluguel aumentou e que o valor das coisas aumentou. Então, muita gente começou a trabalhar, ao invés de trabalhar em um trabalho, começou a trabalhar em 2 ou 3. Eu passei por isso também quando vivi na Califórnia, que eu cheguei em 1999, eu tinha que estudar e trabalhar em praticamente 3 outros trabalhos, né, em 3 trabalhos diferentes, para poder fazer o dinheiro do aluguel na época, entendeu? Para complementar tudo isso, porque eu não ganhava o suficiente. Então, também foi uma das razões que eu mudei da Califórnia para Nevada, que o custo de vida é menor. Então, tudo isso, eu olho para essas pessoas na rua e eu fico me colocando no lugar deles, que vai ter um momento que a pessoa, por exemplo, não vai dar conta com o dinheiro que está ganhando, o salário que está ganhando, para poder fazer o dinheiro total do aluguel e ainda pagar para comer e ainda vestimenta e tudo mais, né? Ir para a escola, o que seja. Então, muitas dessas pessoas possivelmente estavam aí na mesma situação que eu estive anos atrás e não conseguiram fazer o dinheiro para pagar aquele aluguel. E agora a gente vê, né, muitas propriedades em Los Angeles, como aqui em Miami também, a gente vê algumas propriedades que não é o valor que estão colocando no mercado. Por exemplo, um apartamento de um dormitório em um local deplorável, mas porque é uma região central, que tem muita concentração, $3.000, mas a propriedade está caindo aos pedaços, entendeu? Então tem tudo isso, né, esses problemas aí, e eu acho que também está influenciando muito nessa parte do pessoal viver na rua, infelizmente. Não é só isso, tem outras coisas também, mas acho que é uma grande parte também. Com certeza. Eu gostaria até de pedir a opinião aí, porque... Da Valéria, rapidinho, Valéria. Sobre o controle, como eu concorri aqui para a vereadora da minha cidade, pequenininha, minha cidade é mínima, onde eu moro... A gente estava falando da questão do rent control. Não, depois a gente mudou um pouquinho aí, foi para a questão aí dos sem-teto, que hoje em dia, tanta gente aí, sem teto aí, São Francisco, Los Angeles, até mesmo San Diego, tudo quanto é lugar aí da Califórnia. Em dados de 2018, a cidade de São Francisco estimava que pelo menos 35% dos sem-tetos que viviam na cidade tinham emprego full-time e não conseguiam pagar o aluguel na cidade. E é meio ridículo. Então, as pessoas viviam no carro, tinham um salário, porque trabalhavam full-time, e pagavam membership do 24 Hours Fitness para ter um lugar para tomar banho todo dia, e iam para a academia, não para a academia, mas para poder usar vocês sabem lá, o banheiro, tudo. Facilities, né? E isso é ridículo. Todo mundo que trabalha full-time deveria poder arcar com seus custos básicos. Não vai viajar para a Europa todo ano de jeito nenhum, talvez não se o salário for baixo, mas tem que ter, o dinheiro deveria ser o suficiente para pagar teto, comida, transporte e saúde, no mínimo. Então, e era assim, esse país foi assim durante os anos 40, 50 e 60. Quem trabalhava full-time, e muitas vezes um homem trabalhava o tempo integral, e sustentava a família e 2 crianças. Então,
é uma possibilidade, e aí é uma longa história que a gente vai ter que ir para a política pública. Claro. Não é o caso. Claro que sim. Mas Thaís, então, dê sua palavrinha final aí. Thaís. Não, eu adoro saber de dados, e você me pegou de surpresa. Eu não sei exatamente os dados, porque a impressão que eu tenho, o que eu falei há pouco, é que não é relacionar. Claro que pode ter pessoas que, por causa do rent control, acabaram sendo homeless, mas eu não acho que essa quantidade é o motivo do homelessness, que é um problema seríssimo. Aqui no Vale do Silício, onde eu moro, no condado de Santa Clara, imagine só, todas essas empresas de tecnologia aqui, riquíssimas, tem muito homeless aqui. É terrível. Até o CEO da empresa que eu trabalho é a causa do coração dele, e tem feito muito por isso, mas, enfim, eu só não acho mas eu não tenho dado aqui para dizer que sim ou que não. É a impressão que eu tenho. Estou até curiosa, vou pesquisar depois. Posso colocar lá no Facebook. Mas realmente é um problema social muito grande. Eu acho que está na Califórnia todinha, não é só em Los Angeles. Vocês que estão em São Francisco devem saber muito bem disso. Eu vou mudar de assunto, porque a gente já está na reta final aí. A gente vai sair da Flórida, a gente vai sair da Califórnia e a gente vai entrar no Oregon. Uma notícia que veio à tona aí ontem foi que o Oregon, né, passa a ser o pioneiro no tema de descriminalizar, né, todas as drogas para uso pessoal. Então, do que a gente está falando? A gente está falando de afetaminas, a gente está falando LSD, a gente está falando de todo tipo de droga pesada. No início, a gente fica assim, quando eu li assim, primeiramente, eu soube da notícia, eu falei, meu Deus do céu, né? Você fica assim questionando, mas como? Mas depois eu fui pensar direitinho, comentei com uma outra pessoa, amiga minha, que eu já tinha falado aqui, uma amiga que é editora-chefe da TV Senado no Brasil, e realmente, se a gente for pensar o outro lado da moeda, talvez não seja tão assustador como eu pensei inicialmente. Eu gostaria da opinião aí vou começar agora ao reverso. Vou começar pela Gisele. Fala, Gisele. Lindenberg, essa é uma questão super, assim, controversa, né? Eu tenho vários amigos que estavam envolvidos contra e a favor dessa proposição no Oregon, tenho muitos amigos lá, e quem estava envolvido a favor é o pessoal, por exemplo, que estava a favor por exemplo, do uso do cogumelo mágico, né? Por exemplo, do magic mushrooms em terapias, pessoas que estão, por exemplo, com câncer à beira da morte, tem aquele medo da morte, e vão enfrentar aquela situação ali psicodélica, e outras pessoas também que têm PTSD com os veteranos de guerra, né? Que têm estresse pós-traumático. Essas pessoas, então, poderiam se beneficiar dessa nova lei. Né? Mas tem também o outro lado que é muito perigoso, eu acho. Eu acho muito perigoso descriminalizar tudo. E eu até conversei com meu marido sobre isso, porque eu falei, olha, eu vou estar numa live hoje que vai estar acontecendo, e ele falou assim, olha, Gi, Portugal, se eu não me engano, e também a Netherlands. Holanda, né? Eu acho Holanda, Amsterdã, não é? Parece que tiveram sucesso, né, com a descriminalização em Portugal. Então, assim, é um tema bem controverso. Eu não sei bem aonde me posicionar sobre isso. Eu vejo os dois lados, entende? Mas eu acho que é um caminho tênue, é uma linha muito tênue, que tem que ser vista de uma forma muito... Porque eu acho também que o uso de droga pode levar ao desencadeamento, é isso, gente? De outras doenças mentais, né? Como a gente sabe, às vezes a pessoa já tem aquilo dormant, deitar assim, abaixo, né? E ela usa uma droga dessa, ela pode ter um surto. Então, eu acho que é uma coisa que tem que ser com muito cuidado, muito cuidado. Com certeza. Fala então um pouquinho aí, Inês, da sua opinião. Bem, eu também concordo com a Gisele, é um assunto bem delicado, porque a utilização dessas drogas pesadas, né? Quando eu li a notícia também, eu fiquei chocada, né? Porque cocaína, LSD e metanfetamina. Eu não sei nem do que é composto tudo isso, sabe? É um choque, né? Mas, como a Gisele também falou, meu marido também, ele é descendente do Netherlands, né, descendência. Ele falou, bem, a Amsterdã também teve sucesso. Eu só não sei se, por exemplo, eles
podem utilizar essas drogas além da marihuana, né? Eu sabia mais da marihuana, porque tem aquele efeito medicinal, mas imagina uma pessoa que não tem conhecimento se tem algum problema no coração, que nem a Gisele estava falando, outros problemas de saúde, e resolvem experimentar, e é uma quantidade pequena e tal, vamos lá, meu amigo, agora, porque está liberado, e utilizam isso aí sem saber, e acontece algo mais grave, né? Acaba no hospital, acaba até morrendo. Então, é algo muito delicado mesmo, na minha opinião. Eu fico em cima do muro nesse assunto, mas eu sei que para muitos estados aí que já estão legalizando, que esse é o 8º estado, se eu não me engano, que legalizou, descriminalizou a marihuana e agora está fazendo todo esse processo, né, de descriminalização dessas drogas mais pesadas. E eles disseram que, por exemplo, quem for pego com esse tipo de substância vai pagar uma multa de $100 ou vai ter a opção de buscar tratamento, né? Tratamento para poder tratar o vício e tal. E que, por exemplo, a venda dessas drogas, que agora vão começar a comercializar, né? Daí vão começar a abrir os negócios e tal, vão começar a utilizar a receita, né, desses negócios para pagar para esse tratamento. Então é algo positivo, mas tem essa outra parte também de outros problemas que virão, com certeza. Eu acredito que vão vir. Antes de passar para a Thaís e para a Valéria, eu gostaria de também lembrar que, no caso, o estado de Montana, Arizona, New Jersey e South Dakota também aprovaram o uso da cannabis, da marihuana, alguns para uso terapêutico, outros para uso terapêutico e medicinal ao mesmo tempo, que é um pioneirismo de South Dakota, no caso, os dois de uma vez só. Eu vou passar, então, a bola aí para a Valéria. Eu, como educadora, que é a minha formação, eu viro total conservadora quando chega na questão drogas e crianças envolvidas. Então, eu sempre estou preocupada com isso, porque vários estudos indicam que a presença de crianças em ambientes que têm drogas ou o uso muito cedo de drogas altera de forma difícil de retornar o cérebro dos pequenos. Então, como educadora, eu tenho esse problema. Então, essa é uma coisa. A outra coisa é correto que as pessoas que estejam viciadas busquem tratamento, que tenham acesso ao tratamento e que não sejam criminosas. Então, a coisa agora passa a ser uma violação ao invés de ser um misdemeanor, mas se a quantidade for um pouco maior, a pessoa ainda um misdemeanor, e se for uma quantidade que seja comercial, vai ser um felony, vai para a cadeia mesmo, segue na mesma forma. A outra coisa sobre essa lei, que é o dinheiro dos impostos da venda da marihuana vão custear os trabalhos públicos para os dependentes de drogas. Então, como é que fala? A desintoxicação deles, né? Recuperação deles. Exatamente. Isso é muito legal. Essa parte é muito legal da lei. É o lado positivo, né? E a última coisa, o último ponto que eu tenho a fazer, que é muito curto, as pessoas que são pegas com muito pouca quantidade de drogas no país inteiro, qualquer lugar, no Brasil também, e que tem o seu nome como criminoso, já fica difícil arrumar emprego, já fica difícil levar uma vida normal, se desenvolver e sair do problema. Então, eu acho isso progressista, nesse sentido, que não vai cortar exatamente, porque a pessoa tem uma quantidade tão pouca de uso pessoal, vai virar criminoso. Eu acho legal que não. Vou passar, então, para a Thaís. Fala aí um pouquinho, dê a sua opinião. Zélia está pedindo para falar. Ai, gente, eu estou aqui me mordendo, porque eu quero muito falar que eu concordo com a Valéria nesse sentido, que como mãe, gente, coração de mãe, mas assim, eu espero que a moda da descriminalização, não estou falando da maconha, mas estou falando das outras drogas pesadas, que essa moda da descriminalização não chegue aqui na Califórnia, gente, porque eu acho que só vai aumentar essa pandemia que a gente está vendo aqui nos Estados Unidos, do aumento de uso de drogas e de morte. Gente, vocês viram lá na Costa Leste, principalmente, o pessoal morrendo de fentanil, né? O pessoal morrendo se automedicando. Agora, com a pandemia, com a depressão chegando junto, né? As pessoas já com problemas que já vinham, com esses problemas de antes, tá tudo exacerbado. Então, assim, eu realmente espero que isso não chegue aqui, de coração. Com certeza, torcemos todos nós. Fala, Thaís.
Eu não. Porque, olha só, eu não mexo com nenhuma droga, a única coisa que eu sou viciada é açúcar. E açúcar é liberado. O álcool não é problema, que eu também não bebo, mas eu sou viciada em açúcar e é uma coisa que é prejudicial, é liberado. Eu acho um absurdo ser liberado e outras drogas não, porque eu acho a questão da droga pesada, dessas que vão ser liberadas lá, eu acho que vai tirar um pouco da força dos drug dealers que usam isso. Bem. E eu também não sou especialista nisso, mas a impressão que eu tenho é que ninguém que quer usar droga não vai usar porque é proibido. Ela vai arrumar um jeito de arrumar a droga dela. Então, eu prefiro ter totalmente liberado, o Estado ganhar dinheiro com o tax que vai receber disso e usar para ajudar os drogados e tudo, e ter uma coisa liberada. Então, eu sou bem liberal nesse sentido. Claro que eu não quero as pessoas viciadas, mas eu não acho que isso vai deter. E foi o que Valéria falou, uma pessoa ir para a cadeia já está com a vida complicada por causa da droga, ainda vai ter esse problema todo, então... Talvez tenha um lado positivo aí, como a gente falou no começo aí, a própria Neise confirmou, com o marido dela mencionando, o caso da Holanda e talvez o caso de Portugal aí, que deu certo, né? Mas eu espero que não chegue por aqui pela Califórnia. eu vou estar com a Gisele. Minha gente, a gente está na reta final aqui. A Sou Brasil ela é publicada pela Key Success Publishing em mídia e marketing, onde a gente tem outros serviços, além de marketing de conteúdo. A gente faz também SEO, a gente faz também web development, a gente faz a assessoria de imprensa, enfim, toda a área de marketing, de comunicação e marketing visual, a gente manda ver e a gente tem esses produtos para oferecer. Então, esse live é patrocinado pela Key Success Media Marketing e eu gostaria agora de passar a bola agora para minhas 4 convidadas. Então, eu vou começar lá de trás, vou passar então para Neise Cordeiro, minha amiga, colaboradora, radialista, realtor. Como é que fala realtor? Agora me deu um branco agora. Agente imobiliário, eu acho, né? No agente imobiliário, agente de imóveis. Fala, Neise, então. Olha, gente, eu quero agradecer muitíssimo aí a todos vocês. É um privilégio, um prazer estar aqui conversando sobre a política dos Estados Unidos, todas essas proposições, educando um pouco a nossa comunidade, mostrando um pouquinho também da nossa opinião, né, que a gente tenta apurar aqui os dados para todos. Então, para mim é um privilégio e um prazer enorme, e espero que a gente tenha passado um pouquinho desse pequeno conhecimento aqui que a gente tem, e um pouquinho dessa informação no nosso idioma para todo mundo. Acho que é super importante. Então, muito obrigada. Obrigado, Neise. Gratidão. Passo a bola, então, para a Valéria. Muito obrigada, Lindenberg, pela oportunidade de estar aqui. Obrigada às colegas no painel. Foi fantástica a troca hoje. E, gente, participem. Aproveitem que estão nos Estados Unidos e participem. Mesmo que não possam concorrer ou votar, podem participar localmente nas suas cidades, nas comitês, nas comissões, vão lá e falam o que querem, votem, participem mesmo. É voluntário, boa parte dessa participação, mas é muito gratificante. E lembre sempre, mudanças são boas, se informem. Mudanças são boas quando são boas mudanças, e a gente faz essas mudanças. Então, é isso aí. Com certeza. Votem, use seu direito. Vote, né? Exatamente. Então, vou tocar a bola agora para a Thaís. Eu também quero agradecer, Lindenberg, adorei o bate-papo, adorei a experiência, conhecer a Gisele, Neise, rever Valéria e você. Obrigada pela oportunidade. E, para fechar, eu acho que o que me veio à mente foi essa questão quando a gente falou da questão do Uber, daquela proposition que passou dos drivers, é aquela sensação, porque quem se sentiu, né, prejudicado, o infeliz que passou, mas que pensa que às vezes o que você quer fazer da vida profissionalmente, às vezes se você não está legal aqui, é porque abre uma porta para você ir para uma outra coisa que às vezes vai ser muito melhor. Então, para a gente ter sempre essa esperança que
E agora eu acho, né, essa semana está sendo tão importante, né, historicamente aqui para esse país, então... Sem dúvida, é uma semana histórica, realmente. A gente pode nem falar de dia, né? Porque uma semana completa, né? Nossa. É verdade. Então, fala aí, então, minha amiga Gisele. Oi, Lindenberg. Então, para mim foi um prazer estar com vocês aqui essa noite e fechar essa semana tensa, né, minha gente? Vamos falar que tensão que foi nesse país essa semana, meu povo! Ainda está. Essa semana tensa, muito louca, com esse papo gostoso, descontraído, sobre as nossas proposições locais aqui do governo da Califórnia. Foi um prazer, e foi um prazer também poder fazer parte, poder votar. É muito legal a gente poder decidir o que vai ajudar a decidir, o que vai afetar as nossas vidas no futuro, né? Então, eu sempre encorajo todo mundo, às vezes, né, como advogado de imigração, gente, vira cidadão sim, é legal você fazer parte do lugar onde você faz, sabe, é legal você ter esse poder de voto, de você ajudar a decidir o futuro da sua comunidade. Eu sempre falo para as pessoas, é muito legal fazer parte desse processo, e eu sou muito grata por isso. Valeu. Gostaria de agradecer todas as 4, Neise, Thaís, Valéria, Gisele, muito obrigado mesmo, de coração, muito obrigado. Eu espero que vocês estejam sempre com Deus no coração, porque só tem Ele lá em cima, tá bom? Valeu aí, um abraço. Valeu! Beijos! Beijo, obrigada. Beijo. Tchau. Valeu, Isa! Obrigada a vocês. Tá, gente. Vamos embora!